Fala, turma! Meu nome é Bernardo, eu estou aqui com Vinícius e Guilherme Nastrini, nós somos fundadores da Sinaxis e hoje estamos no primeiro episódio do Sinaxis Cast com um tema bem quente e bem vivo na vida dos profissionais de saúde em geral. Calote médico. Como evitar de maneira definitiva esse problema e por quê? Tentar entender por que ele acontece de maneira tão frequente no Brasil. Nós vamos abordar brevemente 5 temas. Primeiro, fazer uma breve introdução, evidentemente passando ali pelos dados demográficos, para a gente entender um pouco mais sobre os números inerentes à saúde no Brasil. Segundo, entender por que acontecem tantos calotes médicos no nosso país. Entender também os impactos desses calotes na vida do profissional e na vida do gestor pagador. Os problemas comuns nesse processo de pagamento de profissionais de saúde. E por fim, mas não menos importante, as alternativas que esse profissional tem a seu dispor para evitar os calotes médicos e, caso tome esse calote, como fazer para recuperar o dinheiro. Então, nosso objetivo claro aqui é que a nossa audiência saia desse episódio entendendo o que fazer para evitar o calote médico e, uma vez tendo tomado esse calote, o que fazer para reaver esse dinheiro. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Guilherme. Muito prazer. Obrigado por dividir conosco essa vivência de médicos. Se apresentem, por gentileza, para a nossa audiência. Bem, boa tarde a todo mundo que está escutando esse nosso Sinaxis Cast, primeiro episódio. Com muito orgulho que a gente inicia esse programa. E boa tarde para a gente aqui agora, né? Porque você pode estar assistindo ou ouvindo a gente em qualquer outro horário. Bem, eu sou Vinícius Nastrini, sou médico de formação, sou um dos fundadores aqui junto com o Guilherme e o Bernardo da Sinaxis. E por ser médico de formação, acho que esse tema é um tema muito sensível e muito importante, porque a gente sabe o quanto isso é frequente dentro da classe da área da saúde, né? Os profissionais de saúde com frequência encaram o problema de tomar calote e isso impacta diretamente na vida profissional de todos esses profissionais. Então, é um tema muito frequente e aqui a gente vai trazer dicas, soluções, vamos dar uma análise sobre isso no Brasil, esse panorama, e vai ser um debate muito enriquecedor, com certeza. Excelente, excelente. Obrigado. E aí, Gui? Legal. Tudo bem? Apresenta aí também um pouco da sua vivência desse lado de profissional de saúde e qual realmente a jornada que você enfrentou para chegar até aqui na Sinaxis. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme Nastrini, somos irmãos, fundadores da Sinaxis, junto com o Bernardo. E a gente está tratando aqui de um tema muito sensível, né, meu? Ele é tão sensível e tão importante que, do nosso ponto de vista, é um dos temas principais a serem tratados hoje na batalha travada dos conselhos no quesito de interiorização do médico no Brasil. Hoje a gente vive uma dificuldade enorme de fazer um médico interiorizar ao longo do Brasil. E um dos graves problemas associados a isso é o calote médico, né? Uma pergunta até, desculpa te cortar, Gui. Você e Vinícius são cirurgiões, certo? Certo. Tanto na cirurgia quanto como clínico geral, acho que vocês já tomaram calote atuando tanto como cirurgião como clínico ou em alguma dessas duas vertentes foi mais frequente na sua vida? Cara, antes de entrar nos dados demográficos aqui. Sinceramente, a gente pode aqui... dificilmente você vai pegar um médico hoje que não passou por uma situação parecida, seja qualquer área que ele trabalhe, tá? Uhum. Hoje a gente tem várias dificuldades, nós vamos enumerá-las ao longo aqui da nossa conversa, acho que a gente vai chegar lá. Mas sim, já tomei calote como médico, como clínico, como cirurgião. Atuo também na medicina intensiva. Já tomei calote na medicina intensiva. Então a gente vê que é um negócio, um contexto muito mais global. E o interessante, complementando aqui as nossas visões, é que os meninos, que são meus amigos de infância, trazem essa visão na perspectiva do profissional. E aqui, do nosso lado, eu trago a visão um pouco do empreendedor, do gestor na área de saúde. Eu tenho clínicas médicas. Então, é até por isso que eu acho que a visão da Sinaxis fica tão complementar e sinérgica, até para compartilhar com vocês. O propósito da Sinaxis é justamente facilitar a progressão de carreira do profissional de saúde. Então, essa visão bilateral
complementada, por um lado, do gestor e por outro lado, do profissional, facilita muito para que a gente conclua o nosso objetivo, que é de facilitar a progressão de carreira do profissional. Para contextualizar isso que o Gui trouxe, e a minha pergunta foi justamente com um objetivo, então você vê que tanto quanto atuando como clínico e atuando também como cirurgião, ele já enfrentou esse problema que a gente está falando aqui, que é de calote médico. Vou trazer alguns dados, eu queria que vocês, com a perspectiva de profissional, complementassem. Hoje, em termos de volume de profissionais, nós estamos com 560 mil médicos segundo o último censo, aí, no Brasil. No ano 2000, a gente tinha algo em torno de 200 mil médicos, então a gente percebe que o número mais que dobrou nos últimos 20 anos. Esses dados, o número de profissionais, a forma como esses profissionais às vezes têm que se reorganizar ali no mercado para achar um emprego, o que vocês acham, assim, que contextualizando, por que de fato que esse tema, o profissional está tomando tanto calote, o que está acontecendo? Vou trazer alguns dados aqui para vocês debaterem. Então são 560 mil médicos, 14 mil residentes, notícia do ano passado, por exemplo, ficaram sem receber em dezembro do ano passado. O Gui fez uma pesquisa, são 10 mil resultados no JUS Brasil, se a gente colocar lá não pagamento de honorários médicos. Com todos esses dados, qual que é a percepção de vocês fazendo essa análise? Calote médico com densidade demográfica populacional e de profissionais de saúde, qual que é a análise que vocês fazem com tanta informação e com essa grande evolução que está tendo em número de médicos no Brasil? Pois é, isso é uma tendência nacional, né, do aumento do número de profissionais hoje formando, né, na área, principalmente médicos. Hoje a gente tem aproximadamente 25 mil médicos formando a todo ano, né, egressos de universidade, é um número que está cada vez mais aumentando, como você mesmo colocou, no começo dos anos 2000, pouco mais de 200 mil médicos, agora a gente com 560 mil médicos, então você percebe que em 22 anos a gente basicamente dobrou esse número, né? Então, ao mesmo tempo em que você coloca mais profissionais no mercado, existe também uma fragilidade do mercado em termos da regulação, né? Ele ainda é um mercado que não está muito bem definido com relação a todas essas posições que têm que ser colocadas. Por exemplo, o médico, ele saiu para trabalhar e aí ele não sabe exatamente quais são as ações que ele tem que fazer no momento que vai cair nesse mercado, e um mercado cada vez mais competitivo, em que ali às vezes ele vai precisar de constituir uma microempresa, ele vai precisar de ter um auxílio contábil, ele vai precisar de se munir de certas alternativas para evitar esse tema do calote médico, né? E ao mesmo tempo também a gente tem do lado do empregador, às vezes, fragilidades, né, que constituem tanto clínicas que não têm essa rede muito bem estruturada para poder fornecer esse apoio aos profissionais que estão trabalhando ali dentro, como também tem intermediários, né, entre as instituições que são as instituições prestadoras de saúde, por exemplo, UPAs, hospitais da esfera de saúde pública, né, que ficam intermediando essa relação entre o médico e essas instituições, e que ali também tem um processo de fragilidade e que às vezes não fazem com que os repasses, né, de pagamento cheguem a esses profissionais, culminando nos calotes, que é o motivo que a gente está discutindo aqui, né? Então é multifatorial, né? Vamos colocar assim. Excelente. Eu vou até direcionar para o Gui uma pergunta, porque a gente percebe por essa análise que o Vi fez, que de fato são canais distintos que convergem para o mesmo problema, né, que causam esse mesmo problema, que é o calote. Então, a falta de formalidade, às vezes, do contrato, porque com um volume muito alto de intermediários, de contratantes, que igual tem, não foi só o número de médicos que aumentou demais o número de intermediários, o número de hospitais, o número de clínicas. Evidentemente que nesses últimos 20 anos, o número de saúde, em geral, cresceu. Se cresce de um lado, é óbvio que também cresce do outro. Os tomadores de serviço também aumentaram. Então, a falta de formalização desse contrato, dessa relação entre ambos os lados, o surgimento de vários intermediários, né, que às vezes assumem e entram no meio dessa relação entre clínica contratante, entre estabelecimento de saúde contratante e profissional de saúde de outro lado, são intermediários às vezes que não são bem estruturados e estruturados de uma forma geral, tanto na parte jurídica quanto na parte de infraestrutura, tanto na parte de
contexto ali de empresa como um todo, e o amadorismo e a falta de transparência, né, Gui, que você falou que permeou já vários contratos que você estabeleceu e que você prestou. Você sente isso também, que em muitos intermediários que tomaram o serviço de vocês enquanto médicos, faltava transparência, faltava um pouco também de, talvez, verdade ou idoneidade também? Você vivenciou isso ao longo da sua carreira? Eu acho que vai um pouco mais além, inclusive, do que a falta de transparência per si. Essa questão contratual ela é um problema relacionado a hábito, sabe? Nós não temos o hábito de avaliar contratos. Mais que isso, aí eu vou me recordar até do meu professor, né? Da saudosa última aula, né? Antes da gente se formar, ele citou alguns aspectos que levavam ao insucesso do profissional enquanto médico. A primeira coisa que ele falou olha, você vai ser visto como um mau profissional se você chegar atrasado. Você vai ser visto como um mau profissional se você escrever mal. Então, quantas vezes a gente vê isso? E, cara, você vai ser um mau profissional do ponto de vista de satisfação e realização profissional se você não entender os modelos de contratação profissional. Legal. Então, vamos lá. Hoje o médico, ele adota certos regimes de trabalho, que o mais conhecido deles aí é o tradicional RPA, né? Em que a gente tem alguns coordenadores que anunciam plantões vinculados ou não a organizações de saúde, as famosas OS. E o médico ele se dispõe a trabalhar a espécie de um freelancer, né? E é um método de trabalho relativamente confortável, mas tributariamente muito danoso ao médico, que recebe ali por pessoa física e acaba sendo tributado sobre o teto, muitas vezes. Um outro regime que é comumente adotado, que de 2017 para cá e ampliado muito com o contexto do Covid, que é a pejotização do profissional, né? Em que ele pode organizar ali uma microempresa individual, normalmente ele assume ali uma única pessoa jurídica e ele emite nota mediante os serviços, né? E sim, aí nesse ponto, o contrato ele é fundamental. E as pessoas, elas não têm o hábito de redigirem bons contratos nesse contexto Na específico. faculdade aborda-se esses temas? De forma alguma. Não. Eu nunca passei por isso e desconheço, pelo menos os meus colegas. Hoje eu estou completando aí 10 anos de formado. Até brinco aqui que é uma escadinha, né? O Vi tem 15 anos de formado? 13 anos de formado. Eu tenho 10 anos de formado. Então a gente foi entregue ao mercado em contextos muito diferentes, como vocês bem colocaram no início, né? Perfeito. O aumento da densidade e da disponibilidade de mão de obra médica muda radicalmente ano após ano, como o Vinícius colocou aí, 25 mil a cada ano, né? Então, essa entrega, a disponibilidade e oferta de vagas no mercado, ela foi radicalmente alterada de uma geração para outra. Mas voltando ao entendimento ali do contrato, viu, B? O que acontece? As pessoas elas não são habituadas a redigir bons contratos, entender bons contratos. Não tem um processo jurídico que auxilie essas pessoas, muitas vezes. E elas se veem, às vezes, envoltas em contratos que não as protegem do ponto de vista de recebimento, muitas vezes, quando elas vão adotar pessoas aí trabalhando 48 horas seguidas, no modelo PJ, sendo que aquilo muitas vezes não é permitido pelo CFM, né, inclusive. E na hora que ela vai recorrer juridicamente àquilo, isso se torna um contexto contrário à causa que ela vem impondo. Enfim, são N contextos, né, que não protegem a pessoa, e essa desorganização estrutural do modelo contratual faz com que o profissional seja a ponta fraca dessa história. Gui, é interessante ouvir isso de você, porque num contexto acadêmico em que você escolhe ali uma formação, vocês escolheram a formação, vocês escolheram ser médicos de fato, porque vocês viam ali uma realização de vida. Então, você é ensinado para cuidar da saúde das pessoas de uma maneira geral. A gente não é ensinado na faculdade, não adota-se, né, critérios ali jurídicos, igual você falou de relação negocial, muitas vezes, etc. E eu não sei nem se precisa entrar de forma densa. Óbvio que é muito interessante, eu estou dando a minha visão, não sou médico, né, mas
minha visão como empreendedor na área de saúde. É óbvio que é muito interessante que se tenha um conhecimento macro que vai facilitar a sua vida. Ninguém está falando aqui pro médico se formar em direito, não é isso. Mas é entender de uma forma macro, aprofundando pouco, para que aquilo evidentemente não vire um problema na vida dele. Mas eu vou além. O que a gente se propõe, inclusive, na Synaxis, e eu acho que é isso que é importante a gente fazer um gancho aqui, é de que a figura de um intermediário que, de fato, se preocupa com os dois lados, gestor e profissional, e de que se preocupa, de fato, em aprofundar muito nessa relação de que, cara, a gente vai se todo posicionar. Isso, todo seu lado, e não é de um lado só, não. É uma relação aqui, na verdade, é uma pirâmide, Sim. mas equânime, em que a gente se porta no meio da relação de gestor e profissional, e é isso que a Synaxis faz, enquanto recrutadora de profissionais de saúde, olhando muito para a progressão de carreira desse profissional. Quando a gente se porta como um intermediário que vai, de fato, entender a relação jurídica entre o contratante e o contratado, que vai, de fato, se preocupar com a relação e a estrutura de pagamento desse nicho como um todo, que vai, de fato, se preocupar se esse profissional está sendo remunerado e, se mais do que isso, ele está sendo bem remunerado, dar a ele inteligência de mercado para ver se ele está sendo pago de acordo com o que o mercado está pagando. A figura desse intermediário faz com que o médico possa fazer o que ele nasceu para fazer. Porque o que eu falo, mais do que qualquer profissão, medicina é uma vocação. Você nasce, eu acho que para isso. Um médico, de fato, igual eu vejo o amor que vocês têm pelo exercício da medicina, o médico é uma vocação. E o médico nasceu para ser médico, ele não nasceu para ler contrato. Então, a figura de um intermediário bom que se porta no meio dessa relação, mas para ajudar essa relação do gestor contratante e do profissional contratado, permite que o médico execute o que ele nasceu para executar, que é ser médico. Então, eu acho que a Synaxis nasce muito com essa vontade, assim, de ser um intermediário, mas um intermediário do bem, que não olha não só para o profissional, mas também não só para o gestor. É possível, vocês concordam comigo que é possível ter essa visão bilateral? Total, eu acho que assim, essa pergunta, né, que a gente abre aí o podcast, por que acontece tantos calotes médicos no Brasil, você acabou de responder ela, e eu acho que a palavra resume-se na palavra fragilidade. É realmente uma fragilidade que existe na relação entre as partes, entre o profissional contratado e o gestor do lado ali contratante, né? E essa fragilidade, ela se dá por vários aspectos, como a gente colocou. É um mau entendimento do lado do profissional aqui, de até onde ele tem responsabilidade sobre um contrato, um entendimento jurídico. E do lado do gestor, muitas vezes também é uma desorganização, é uma falta de compromisso com esse tipo de relação que não garante o trust, né? A confiança entre as partes. Perfeito. Isso é abalado. E a gente sabe que, como o Bernardo bem colocou, a gente está se tratando de vidas, né? A gente está tratando na área da saúde. E a gente tem aquele ímpeto, realmente, às vezes você tem ali uma unidade que está sem médico, você tem um local que está precisando de um atendimento, e a gente até naquele ímpeto mesmo de até ajudar, fala, não, olha, vamos ver, depois a gente vê como a gente faz. Depois né? a gente olha. E nisso, às vezes, o profissional ele começa a trabalhar ali sem informações básicas de quanto que ele vai ganhar, de como que vai ser a relação de trabalho, do que ele precisa de fazer, sem formalizar essa relação muitas das vezes, né? E ele já vai fazendo muito naquilo entre a confiança entre as partes e a gente sabe que é uma confiança fragilizada ali. E na hora que acontece algum problema nessa área fragilizada, é aí que a gente vê tanto calote acontecendo, principalmente nesse ponto que a gente enxerga. Então, como você bem colocou, intermediários sempre vão existir no mundo, mas tem que existir intermediários de qualidade, que facilitam a sua vida. Vi, você colocou um ponto, e eu trago isso aqui de maneira bem clara, às vezes o calote médico não é só por falta de honestidade não, viu? A gente quer deixar isso muito claro. Muitas vezes o calote médio, a falta do pagamento do honorário para o profissional de saúde acontece por desorganização de ambas as partes. Porque o profissional, às vezes, está imbuído em 6, 7... Isso é dado, isso não isso é informação de fato. Antes o profissional tinha 2, 3 vínculos empregatícios. Vínculos de trabalho. Que já é muito, né? Que já é muito. Hoje, o profissional de saúde está com 6, 7 vínculos.
Então é, obviamente, muito difícil se ter um controle se X, Y ou Z estabelecimento já me pagou ou não. E do mesmo modo, o estabelecimento de saúde que antes contava com um profissional, às vezes, cumprindo a semana toda, hoje ele conta com 7, 8, 10 profissionais para cumprir os horários da semana. Então, se não se tem uma organização financeira muito boa de ambos os lados, o calote acontece, às vezes, por desorganização e não por falta de idoneidade. Então, é muito importante deixar claro isso aqui, porque essa organização, essa previsibilidade gera confiança e o trust, que muitas vezes não acontece entre o gestor pagador e o profissional contratado. E aí, só para complementar, Bernardo, você colocou um ponto também interessante, que a gente tem que colocar que essa relação, ela muitas vezes tem que acontecer de forma rápida, porque existe uma necessidade ali que ela é até urgente. E aquele profissional precisa de trabalhar. Então, você não tem aquele tempo todo para você seguir todo aquele rito burocrático para aquela coisa acontecer ali de uma forma, vamos colocar, o mais idônea possível, né? Então, isso muitas vezes é atropelado, esse processo é atropelado, e ele acontece colocando o carro na frente dos bois, né? Como você fala. Então, às vezes falta agilidade, porque eu preciso de um médico rápido, e isso realmente acontece na perspectiva do gestor, precisa de um médico rápido, o médico às vezes quer trabalhar de forma mais rápida, porque o paciente também precisa ser atendido rápido, e nesse afã de concluir o contrato de maneira breve, deixa-se algumas arestas abertas e acontece o calote. Excelente ponto também. Quais os impactos? O calote a gente já entendeu aqui, mas quais os impactos na vida do profissional que isso causa? Desgaste emocional? O que é? O que você sentiu tomando um calote? Eu vou te responder com uma história, pode ser? Claro, vai lá. As histórias e os exemplos arrastam. Os causos. Os causos, vai lá. Cara, recentemente eu fui convidado para integrar uma equipe e montar um CTI no Pará. O Pará conta hoje com 0,8 médicos a cada 1.000 habitantes. Em qual data é isso? Isso foi no Covid, foi em 2020, foi em maio de 2020. Então no auge, né? No auge do Covid. Eu tive a felicidade de ter sido contratado por uma empreitada muito idônea, muito forte, foi uma mineradora, inclusive, que me levou para lá. E lá a gente fez um treinamento de toda a equipe, a gente tinha vários integrantes dessa equipe que a gente trouxe para agregar a esse trabalho. Olha que engraçado, a gente falou aqui que às vezes não é só o gestor que propicia, né, o calote. A gente tem um calote entre profissionais também. É uma prática comum entre profissionais fazer troca, né? Fazer troca de plantão, deflagração de plantão. Nesse contexto em específico, eu fui requisitado por um colega para fazer uma série de plantões em um hospital que eu não tinha um contrato direto com o hospital. Então é tipo uma terceirização mesmo. O cara é contratado, ele passa ali para você. Exatamente. E você mesmo não tinha formalização nenhuma. Não é um mercado muito regulado, cara. Então, assim, igual eu te falei, eu comecei falando assim, né? A gente tem diversas formas de contratação. Ao mesmo tempo que te dá uma certa liberdade de escolha, isso também te restringe muito ao conhecimento dessas modalidades de contratação, de prestação do serviço, né? Enfim, nesse contexto, eu fiz uma série de plantões para o colega e eu estava bem próximo de retornar para Belo Horizonte. Eu estava a uma distância abissal. Vamos colocar no Brasil um país de dimensões continentais. E nesse contexto eu fui privado do recebimento. Privado do recebimento é o calote. Não falar outra coisa. É o calote. Privado do recebimento é o calote com purpurina. O calote com purpurina. Enfim. E eu fui receber, cara, esse valor eu recebi graças a auxílio jurídico, inclusive, de notificação extrajudicial. Aí você me perguntou, cara, quais são os danos? Cara, sabe qual foi o meu maior dano? Foi um dano emocional. Que isso? Sinceramente, porque o desgaste que você tem para recorrer, às vezes, a alguns valores como esse, ele muitas vezes não justifica o valor, sabe? Você tem que correr atrás do advogado, você tem que montar ali... Se indispor com um colega, Se indispor com um colega. E, às vezes, quando... Também já aconteceu comigo em outro contexto. Às vezes não é com um colega, mas, é com a diretoria de um hospital, com a secretaria de um município, e você vai ser retaliado. Não tenho dúvida. E o profissional acaba, às vezes, deixando pra lá, o famoso, deixa pra lá. Acaba não.
Na maioria das vezes, A maioria das vezes ele deixa pra lá. Cara, e você sabe que poucas pessoas sabem, mas a minha formação acadêmica é jurídica, apesar de nunca ter exercido. Mas você sabe que em alguns pedidos jurídicos a gente falava para o juiz assim, por favor, excelentíssimo, o caráter pedagógico da pena. Porque normalmente o deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, faz com que o mercado se acostume que, os profissionais de saúde deixam para lá. Então, ao fazer isso, você dá um sinal para o mercado de que não, aqui não, pode ser R$5, o certo é certo, cara. Mas o desgaste emocional que se traz, foi o que eu falo, dinheiro você recupera ele, mas o tempo que às vezes você tem que parar, ficar dedicando a isso, enviar uma notificação extrajudicial, tudo isso pela falta da formalização do contrato que lá atrás a gente começou a trazer aqui, que o Vinícius bem trouxe. Então, Exato. Você vê, a origem do problema é a falta de formalização do contrato, a origem do problema, às vezes, é a falta de conhecimento macro, né, de uma análise mais detalhada e profunda da relação jurídica ali existente entre tomador e prestador. Fragilidade entre as partes. A fragilidade entre as partes, que falta esse trânsito, e o resultado é desgaste emocional absurdo, perda de tempo que você não recupera. E, às vezes, você deixa para lá e o mercado vai se acostumando com esses deixa para lá e ficando cada vez pior. E eu quero complementar isso também com relação a esse impacto na carreira do médico, porque isso também não é só do médico e na vida e no gestor, vamos colocar. Isso não impacta só nos dois. Impacta também no paciente, né, que é a ponta lá dessa relação entre médico e gestor, é a ponta que vai ser talvez a mais impactada, porque ele vai deixar de ter atendimento. Por exemplo, a gente bem vê aí os estudos de demografia médica, os mais recentes que tem, né, da USP, do Mário Schaeffer, mostra como é a hiperconcentração de profissionais, né? A gente tem cidades, por exemplo, no Espírito Santo, Vitória, por exemplo, chegando a uma densidade de 13,5 médicos por 1.000 habitantes. Você tem regiões do Nordeste em que tem menos de 1 por 1.000, né? E às vezes, por que isso acontece? Essa setorização do profissional, principalmente aqui na região sul-sudeste, né? Por que acontece muito isso? Primeiro, porque às vezes a oportunidade ela não tem uma grande visibilidade profissional, não chega até ele. Então, isso a gente já sabe que a Synaxis resolve, né? Dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa plataforma, você consegue achar hoje oportunidades em quase 16 estados do país, 160 cidades. Então, a gente está dando essa visibilidade. Então, esse primeiro problema a gente está conseguindo contornar. Mas existe a outra questão também, que é o seguinte, o profissional vai trabalhar, às vezes, longe da onde ele está habituado, estar em outro local, para ele aceitar aquela oportunidade. A gente conhece N histórias, que o profissional vai, trabalha 1, trabalha 2, trabalha 3 meses, às vezes com uma oferta de emprego acima da média da onde ele está, e por isso ele, às vezes, se desloca e chega lá e toma um calote. Então, ele se desfaz da vida toda que ele tinha aqui, né? Ele muda, às vezes, com a família, ele muda, às vezes, com o filho, chega num local onde ele não tem network, onde ele não conhece ninguém, literalmente, ali, e, às vezes, acontece um calote. Então, isso, inclusive, impacta na interiorização do profissional por dentro do país, né? E essa hiperconcentração. Cara, isso que você tocou, inclusive, era o ponto que eu ia te perguntar. Você vê, o fato é hiperconcentração de médicos em grandes centros. Isso é um fato. Isso não se discute. Então, você tem, igual cidades que você mencionou, Vitória, no Espírito Santo, tem 13 médicos a cada 1.000 habitantes. Cidades no Nordeste tem menos de um médico a cada 1.000 habitantes. Fato, hiperconcentração. Hipótese em cima desse fato. A gente levanta uma hipótese de que essa relação frágil e essa insegurança gerada no profissional de saúde pode ser uma das origens da causa de hiperconcentração. Porque como é que você vai sair daqui e ir lá para o Nordeste para assumir uma relação frágil com um intermediário que muitas vezes não honra com os compromissos, com chance de se desfazer, ter todo esse desgaste? É melhor ficar aqui hiperconcentrado, às vezes procurando XYZ oportunidades por aqui mesmo, sem ter esse desgaste grande de ir para outro lugar para realmente incorporar na minha vida uma relação que é frágil, uma relação que não vai para frente. Isso é muito grave, porque é o que você bem menciona. A gente hoje está muito equiparado a número de médicos a cada 1.000 habitantes com os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Com alguns outros países que leva a gente a acreditar que o problema no país não é a falta de médicos no Brasil. Acho que, óbvio,
tem outros países de primeiro mundo que têm muito mais médicos a cada 1.000 habitantes do que o Brasil. Sim. Mas a gente é levado a crer que o problema de fato é a hiperconcentração, talvez por essa fragilidade na relação. Mais uma vez, a gente caminha para um sentido de que um intermediário robusto que ofereça que transfira essa robustez para a relação entre tomador e prestador, entre estabelecimento de saúde e profissional de saúde, talvez resolvesse um problema social de ter médicos onde outrora não tinha, justamente porque era pautado em uma relação frágil. Faz sentido? Total, é quando você mesmo citou aí, quando você pega esses 45 países aí, ou mais um pouco, se eu não me engano, que são participantes da OCDE, né? São vários países desenvolvidos aí no meio, né? Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, né? E vários outros aí. Quando você vai ver, o Brasil ele tem 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes. Ele tem menos do que a relação médico por 1.000 habitantes, que vários desses países europeus, inclusive, né? Os Estados Unidos tem uma relação até um pouco parecida, um pouco acima do Brasil, mas um pouco parecida. Então, você vê que, assim, por mais que a gente ainda esteja aumentando o número de profissionais, a relação de hiperconcentração, você bem colocou, é o maior problema. E isso gera no mercado, né, essa falta de trust, um problema de oferta e procura. Porque, às vezes, como você tem uma relação de fragilidade para o profissional se interiorizar, até por essa questão de não ter trust entre as partes, o que acontece do lado lá do interior? Você começa a criar, às vezes, salários que são irreais, que os locais realmente não podem pagar, mas eles têm que aumentar os salários para fazer uma atratividade desses profissionais. Perfeito. E quando esse profissional chega lá, ele acaba tomando o calote. Né? Se a gente tivesse uma relação de trust entre as partes, a gente não precisaria de ter essa balança tão descompensada. Perfeito. A gente poderia ter um valor mais, lógico, ele pode ser mais atrativo, porque ele tem que se deslocar até lá, mas ele não precisa de, às vezes, chegar a condições que levam até aquele negócio, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Eu vou até buscar de novo aquela história que eu te contei. Quando eu cheguei lá em casa com a notícia que eu ia para o interior do Pará montar um CTI, o que você me falou? Você lembra? Eu lembro. Eu falei, olha, cuidado, porque a oferta é muito boa, você tem um alto risco de calote. E você ainda me falou outra coisa. Falou assim, Gui, como é que você vai mitigar o risco? Beleza? Tem um detalhe que a questão da dificuldade na interiorização do médico no Brasil, ela é multifacetada. Sim, calote é uma delas. Mas, cara, você saber onde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, quais são as condições de trabalho, é fundamental também. E a gente já vem, como você bem colocou, atuando nesse modelo. A gente mostra pro cara, olha, você tem uma unidade que ela tem tal complexidade, que ela tem de tal perfil de paciente. Essa foto da unidade, quando você vai trabalhar, dá uma olhada aqui, ó, sua saletinha de atendimento, como é que funciona. Pô, esse hospital ele tem CTI, não tem CTI. Você vai ter suporte de outras especialidades para você trabalhar. Né? A gente traz essa experiência da vaga dentro do aplicativo do Sinax, dentro da nossa plataforma. Esse também é um dos quesitos. Claro, envolve outras coisas. E, assim, eu quero chamar muita atenção para o período que ele parece crônico, né? Quando a gente revisou vários casos para estar aqui discursando para vocês. E parece crônico o problema do terceiro mês, né? O problema do terceiro mês ele é engraçado. E o mais engraçado é que ele coincide quando você leva a sua família para o local que você começou a trabalhar e está, de certa forma, adaptando-se, né? E que a hora que seu custo aumenta coincide com o calote. Engraçado isso. Chega a ser desleal, né? Com o profissional. E tem um outro detalhe, Bernardo e Vitor. A gente sabe que o profissional, quando ele se especializa e quando ele traz uma nova carreira para a carteira dele, né? Quando ele dá um passo além na carreira, ele demora algo de 5 anos para atingir ali uma otimização na atuação dele enquanto carreira. Então ele precisa se estabilizar, cara. 5 anos de maturação. Ele precisa se estabilizar para ele se inserir no mercado, para ele entender o próprio mercado, para ele saber quais são as frentes de atuação, né? E quando esse cara, ele fez uma formação, normalmente nós estamos falando de profissionais que fizeram uma formação, que eles estão indo ofertar uma especialidade. A grande maioria dos profissionais são esses, que vão se interiorizar, né? Porque acaba que ele tem que atender uma gama
Inclusive, o próprio projeto do PSF ele foi criado não para abarcar os egressos da faculdade. Ele foi criado para trazer uma medicina que a gente chama de alta complexidade, porque ela envolve uma gama de conhecimento grande com recursos escassos, né? O projeto foi criado assim, mas ele tomou outros caminhos, né? Então, o que acontece? Na hora que esse profissional ele se interioriza e ele acaba sofrendo esse calote, cara, realmente ele fica assim, sem chão. Frustrado. Gato escaldado, meu irmão, tem medo de água fria. O cara tomou um calote, vai... E tem uma lei que ela fala assim, cara, a famosa, o que é benéfico em termos de marketing, que é o boca a boca, né? Uhum. Ela atinge normalmente 6 pessoas. Então, se você tomar um calote, eu tenho certeza que você vai influenciar outras 6 pessoas a não irem para aquela situação. Agora, olha que interessante, eu vou até fazer um resumo, que eu acho muito pertinente aqui. Porque durante esse nosso papo, a gente foi soltando, principalmente através da experiência de vocês, pílulas para que outros profissionais possam, de fato, se prevenir de tomar um calote. E aí, óbvio, na vertente aqui do gestor, eu vou poder também contribuir com algumas coisas. Quais são elas? Primeiro, você vai para algum ambiente, faça uma pesquisa breve. Amigo Google, pesquisa por ali o CNPJ desse tomador, olha no Jus Brasil os processos que esse tomador tem. Se há um intermediário, pesquise sobre esse intermediário. Existe algum problema trazido ali no Google em termos de processos? Não pare por aí. Existe uma outra pesquisa que pode se fazer, que é o chamado benchmark. O que é o benchmark? Pesquise no seu mercado, ou seja, boca a boca com outros médicos, grupos de WhatsApp, algo relacionado àquele tomador ou àquele intermediário. Então você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar em termos jurídicos se há vários processos em relação àquele tomador, você vai pesquisar com o próprio mercado, o que você acabou de mencionar. Quando você é influenciado ou impactado negativamente ou positivamente por alguém, a tendência é que você dissemine essa informação no seu meio. Então, o benchmark é muito válido e às vezes a gente não para para pensar. Você recebe uma proposta dessa que você recebeu para ir lá para o Pará, você fica impactado positivamente. Meu Deus, estou aqui com uma proposta maravilhosa em mãos, é o reconhecimento do meu trabalho, vai para lá no afã de executar o trabalho que você idealizou, o que te prometeram, mas sem antes se preocupar de que, será que de fato essas promessas que me foram feitas são, primeiro, coerentes com a realidade e, segundo, são cumpridas de fato com o mercado? Faz um benchmark e pesquisa ali o empregador no Google. E, por último, mais ou menos importante, pergunte ao empregador se de fato tudo que você está me prometendo vai estar aqui, ó, no papel, vai ser formalizado de fato em contrato, porque falar até papagaio fala, no boca a boca fica muito frágil a relação. Então, quando você faz um benchmark, quando você pesquisa no Google e quando você formaliza aquelas promessas que lhe foram feitas em um documento, a tendência de você mitigar esse calote é gigantesca. Então, são 3 passos simples que o profissional realizando, de fato, a mitigação do risco de calote. Você vai eliminar o risco? Não, ninguém está falando isso. Nós estamos falando em mitigar o risco e não eliminá-lo. Mas, certamente, a mitigação vai ser muito pertinente realizando essas 3 ações. Vou levantar uma outra bola aqui para a gente continuar. E, evidentemente, uma startup que somos altamente linkada à tecnologia. Existe uma falta de tecnologia adequada para esse meio, para essa relação entre tomador, entre profissionais de saúde? Você, por exemplo, você já tinha descoberto alguma tecnologia que possibilitasse que, primeiro, se achasse um emprego e, segundo, que formalizasse esse emprego entre o tomador e você? E aí você pode até levantar uma bola, amigo seu que sou, eu sei da sua história em Natal. Você vai poder contar, mas um dos únicos cirurgiões ali do estado e a sua dificuldade. Então, existia na sua época, ou existe, alguma tecnologia que de fato aproxime os dois, né? Estabelecimento de saúde contratante
e profissional contratado, e após essa aproximação, ou seja, depois que você descobriu os empregos ali, que formalizasse essa relação, você tinha isso na sua época, quando você foi para Natal ou algo do tipo? Hoje já tem, né, a Sinaxis. Mas bem... Esse é quando alguém levanta a bola para a área e o outro cabecear. Obrigado, amigo. Parabéns. Exatamente, mas a gente fala, né, gente, como o Bernardo bem colocou, toda ideia disruptiva, ela parte de um problema, né? E eu vivenciei esse problema, né? Como médico, eu passei num concurso público e fui para a cidade de Natal. Chegou lá, era o 12º cirurgião digestivo do estado. E aí, mesmo sendo o 12º cirurgião digestivo, eu encarei um problema de não conseguir entrar no mercado de trabalho, né? E aí não conseguia por diversas formas, diversas coisas que aconteciam. A principal delas é porque eu não tinha acesso às oportunidades, né? E a gente sabe que o profissional, o médico, principalmente, ele não tem muito costume de ficar batendo na porta da clínica e perguntando, nossa, tem uma vaga aí para mim? Então, como todo médico, eu também não fiz a porta do Olimpo, que você fala. A porta do Olimpo, eu achava que saía da faculdade ou da residência. E as vagas já iam aparecer para mim, a gente ia ser pescado pelo mercado, isso não aconteceu, e eu não tinha traquejo nenhum na época para poder fazer isso. Então, eu pude ver o mercado de fora, né, enxergar o mercado e perceber que a gente estava batendo cabeça, todo mundo ali sempre naquelas mesmas oportunidades. E o Guilherme mesmo colocou aqui, né, ele teve uma oportunidade no Pará, mas a gente não precisa de sair, no caso de Belo Horizonte, onde a gente está gravando esse podcast, para ir para o Pará para ter uma oportunidade. Às vezes a oportunidade está a 80 quilômetros da gente, 50 quilômetros, ou às vezes até num outro bairro, só que a gente falta o acesso, né? A gente não tinha um local que reunia esses acessos. Então a Sinaxis foi idealizada com esse objetivo, de colocar tudo num local só, todas essas oportunidades, para que os profissionais de saúde aí tivessem acesso às oportunidades, né? É quase que um LinkedIn da área da saúde. Então, nós organizamos isso. Hoje, o Sinaxis Jobs, como a gente chama, né? O nosso aplicativo, a nossa plataforma, ela reúne oportunidades, como a gente colocou aqui, em mais de 16 estados. Gratuito para o profissional de saúde, gratuito. Né? O profissional de saúde só tem o trabalho de ir na App Store ou no iOS, na loja, no Android, baixar o aplicativo que já vai ter acesso ali às principais vagas de oportunidade de trabalho no Brasil. Então, e eu faço questão de frisar isso porque, de novo, é um aplicativo produzido por profissionais de saúde e por gestores juntos, imbuídos em um propósito de resolver um problema ali de saúde, acaba que pública no Brasil também, que é essa hiperconcentração de profissionais, etc. E como você bem colocou, a gente percebe que esse processo todo de um profissional ser recrutado, vamos colocar, iniciar o trabalho dentro de uma instituição de saúde, ele não para só ali no recrutamento. Né? A gente está colocando aqui a questão do calote porque existe entre as partes um trust, uma confiança que tem que existir ali, é uma relação de trabalho. E a gente, com a Sinaxis, além da gente colocar o profissional hoje no mercado e ofertar para ele as oportunidades, nós estamos estruturando esse vínculo de trabalho por dentro da plataforma. Né? Formalizando. Então, a gente consegue fazer com que os pagamentos sejam internalizados por dentro da plataforma e, com isso, a gente garante o trust entre as partes. Então, o profissional para de tomar calote. Né? A gente brinca internamente aqui que uma das coisas que fez o Mercado Livre tomar muita força foi o Mercado Pago, né? Porque o Mercado Livre antigamente vivia um problema análogo que os médicos estão vivendo hoje, lógico que é totalmente diferente, tijolo. Mas todo mundo lembra, né? Você às vezes comprava ali um videogame e chegava na sua casa um tijolo. O tijolo não dá para jogar, né? Não dá. Não dá. Ele resolveu aumentando o trust, né? Então é isso. E agora um outro ponto que eu acho interessante a gente linkar. A gente fica batendo em calote. Mas existe um problema adjacente aqui também. Muitas clínicas, muitos estabelecimentos de saúde, às vezes pagam o profissional ou em dinheiro, ou via Pix, o profissional, sei lá, vive às vezes numa informalidade e numa desorganização de uma forma, não só o profissional de saúde, mas eu falo aqui especificamente, nós estamos falando da área de saúde, mas há uma desorganização contábil dos dois lados, muitas vezes do gestor pagador e do profissional que está, evidentemente, sendo contratado. Essa desorganização contábil traz impactos super negativos para os dois lados. Primeiro, que o profissional, quando ele está no limbo, ele não tem uma organização financeira e uma organização contábil respectiva, né, a essa organização financeira, ele vive num limbo.
Você vai tentar comprar um profissional de saúde que já trabalhou com a gente, teve uma parceria conosco em uma das nossas clínicas, até brincou. Falou, Bernardo, não, cara, tudo que... como é que você está... Eu ajudei ele a fazer essa organização contábil, o nosso contador atuou lá junto com ele, falou, pô, cara, sensacional, agora eu estou realmente com lastro, estou conseguindo comprar um apartamento, tentei comprar um apartamento aqui, consegui, porque eu tive lastro para isso, financiei meu carro, então tive lastro para isso também. Quando você se organiza contabilmente, aí óbvio, sempre que a gente vai falar de contabilidade, as pessoas já tendem a criar um bloqueio no sentido de lá vem o leão, o imposto de renda, ou se você tiver uma PJ constituída, o imposto abaixa um pouco, mas ainda vem o leão. As pessoas já tendem a criar um bloqueio. Vou declarar não porque isso, ou vou tentar fazer... Enfim, quando se organiza esse aspecto, você dá luz aos seus rendimentos, mas isso te traz uma série de benefícios. Você passa, de fato, gozar de credibilidade perante o mercado como um todo. Porque dar luz aos seus recebimentos significa que, de fato, você tem uma rentabilidade, você tem, de fato, um recebimento, uma vida financeira estruturada que te permite fazer financiamentos, que te permite realmente viver de acordo com o que você ganha. Porque senão é como se você... eu ganho 30, mas para o mercado, para o governo, eu ganho 5. Você vai chegar num banco, tenta um empréstimo. Você vai tentar financiar uma casa, tenta lá, não consegue. Qualquer um que puxe a sua vida está de acordo com o que você declara, não está de acordo com o que você ganha de fato. Então essa organização tributária, essa organização contábil, essa organização financeira é muito importante nessa relação entre tomador e prestador. E a gente só fica ali no calote, não, mas tá, mesmo que haja o pagamento, vamos esquecer que esse primeiro problema foi vencido. Consegui receber. Depois desse recebimento, abre-se um novo leque de oportunidades ou de ameaça. Porque se você não se organizar contabilmente e tributariamente, você também vive no limbo e não consegue ter uma vida financeira saudável ou uma vida, de fato, coerente com os seus ganhos, correto? E você vê, mais uma vez, né? Só passando a bola para o Gui aqui, mais uma vez é aquilo, a gente falando, aquela palavra fragilidade, né? A falta de trust entre as partes. Isso daí, os desdobramentos, o Bernardo bem colocou, né? Então, eu acho que é isso, né? Bom, além de ser crime, né? Aqui, de fato, a gente vai trazer agora, eu acho que uma solução que, vou dizer que no Brasil não existe uma solução dessa magnitude e dessa perspectiva, que de fato com esse olhar genuíno, tanto para o profissional de saúde quanto para o gestor, que é uma novidade que nós vamos trazer, acho que a partir de agora eu já não estou dando conta aqui, eu já estou doido para contar. Uma última coisa antes de entrar nela, vamos fazer só um breve resumo. Nós estamos igual ao comercial do Faustão, né? Mas um breve resumo dessa segunda parte. A gente mencionou na primeira parte meios de se evitar o calote. Benchmark, pesquisa do empregador, formalização do contrato. Mencionamos na segunda parte, com a narrativa do Gui, meios de, uma vez tomado o calote, o que você pode fazer para reaver o dinheiro. O Guilherme mencionou. Antes de entrar na justiça, o que você tem? Notificação extrajudicial, que é um excelente instrumento, viu? Turma, quem quiser, a notificação extrajudicial, você registra ela no cartório, envia ali, a pessoa já fala, estou tentando aqui uma última alternativa antes dos meios legais. Não deu certo, esse acordo de negociação parte-se para o meio judicial. Então, a gente fez ali como mitigar o risco do calote, como tentar reaver o dinheiro do calote, e agora vem a solução que eu acredito que seja, de fato, o que vai revolucionar antes e depois das sinapses no mercado de saúde do Brasil, justamente por causa desse olhar que vocês têm genuinamente para os irmãos, né, que são os profissionais que atuam junto com vocês, e do lado de cá, eu, Bernardo, tendo essa visão voltada para os gestores. Synaxis Pay, um instrumento que facilita que o profissional tenha organização, transparência, previsibilidade e trust, confiança, confiabilidade de que o que o Mercado Pago fez com o Mercado Livre, um ambiente em que haja segurança de que posso ir, posso trabalhar,
porque existe um intermediário honesto, genuíno, que olha de fato para mim, através desses olhares aqui dos meninos, profissionais de saúde, e do lado de cá existe um gestor também olhando para os tomadores de serviço e avaliando e trazendo essa confiança. Vi, o Synaxis Pay, que é o nosso segundo filho que nasceu essa semana, que vem para complementar, é o mercado pago do Mercado Livre, que vem para complementar essa frente. O que você acha que vai entregar? E aí, Gui, também complementa, por favor, para os profissionais de saúde. Se você tivesse um Synaxis Pay, você teria ido para o Pará mais tranquilo, não teria? Com certeza. Com esse intermediário que vai, de fato, aprofundar na relação e oferecer essa confiança, esse trust entre as partes. O que o Synaxis Pay vai entregar para o mercado, Vinícius e Guilherme? Bem, falando basicamente, a gente colocou aqui, acho que é essa palavra, o que era frágil, agora é fortalecido, com o Synaxis Pay. Então, era o que o profissional de saúde precisava, né? Se a gente conversar, fizer aqui uma pequena pesquisa com o seu ciclo de médicos amigos, você vai ver que todos eles aí têm dinheiro a receber. Todos tomaram calote em algum momento, ou ainda estão tomando, né? E com o Synaxis Pay, a gente vai acabar com isso. Lógico, nós vamos validar todos os CNPJs que estiverem oferecendo, né, oportunidades por dentro da Synaxis. A gente passa um pente fino, a gente fortalece essa relação entre o contratante e o contratado, no caso aqui do médico, e a gente garante que o profissional pode ir, pode trabalhar, que ele vai receber. Então, eu acho que mais do que tudo é você ter garantia de que não vai haver furo ali, né? Então, dentro de uma plataforma 100% digital, tá? Hoje nós já operamos com o Synaxis, que a gente chama carinhosamente de Synaxis Jobs, que é a parte da oferta de empregos, e também vamos, agora com o Synaxis Pay, fazer toda essa completude, que além de colocar o profissional, oferecer a oportunidade, recrutar o profissional, nós vamos garantir o pagamento por dentro da nossa plataforma sem calote. Então, e é uma seguridade tanto para o profissional quanto também para o gestor. Vou deixar o Gui colocar um pouquinho dos pontos dele também, e depois o Bernardo pode falar como que o gestor vai se beneficiar disso, né, Bernardo? Legal. Eu queria trazer só a título de instrução. A gente vive uma circunstância de mercado hoje, tem algumas formas de eu trazer esse profissional e apresentá-lo para o gestor do ponto de vista de recrutamento, né? A gente tem a forma rasa, que é como o LinkedIn faz, né? Que ele apresenta aquele profissional, claro, ele não é nichado, né, no segmento de saúde, como nós somos nichados, especializados no mercado de saúde, beleza? Mas a gente vai além disso, né? A gente proporciona a apresentação contratual, a gente tem como você bem colocou, o trust entre as partes, vinculado à plataforma, e mais que isso, a gente oferta um passo além, né? Que é o recebimento desse ordenado por dentro da plataforma assegurado. Então, é um círculo virtuoso, que é a nossa forma de contribuir para o principal problema da saúde brasileira hoje, que é a dificuldade e a falta de capilaridade do braço de serviço médico pelo Brasil. Então, eu acho que sim, é uma contribuição significativa que a gente tem como missão, né, alcançar aí ao longo desse ano em específico. E eu queria fazer um convite aos profissionais. Nós temos uma plataforma gratuita, que ela é iOS, Android. Convido vocês a baixarem, testarem e entenderem o que a gente está falando. Acho que vocês vão gostar demais. Eu tenho certeza. Hein? Bom, fazendo então, de novo, eu gosto de resumir, né? Sem deliberar, né? Direto ao ponto. Então nós temos hoje o Synaxis, que carinhosamente a gente chama de Jobs, que é uma plataforma de oferta de oportunidade de trabalho na saúde. Então no Synaxis Jobs, hoje a gente tem 300 espaços de saúde anunciantes e, dentre esses espaços, os maiores hospitais do Brasil. Também em 16 estados, hein? Em 16 estados no país, e os dois principais grupos de saúde de São Paulo já anunciam conosco. Hospital Top of Mind é o hospital que você está pensando. Pode entrar no aplicativo aí que você vai ver qual que é.
Então, desses 300 espaços de saúde anunciantes, a gente vem com o Synaxis Pay para trazer a robustez e o trust, a confiabilidade entre gestor e profissional de saúde. Então, é a formalização do vínculo existente entre o gestor e o profissional. Então, vamos acompanhar o raciocínio. Synaxis Jobs oferta oportunidade de trabalho. O Synaxis Pay vem de forma adjacente e complementar, formalizar uma relação que já existia, em que a gente apenas aproximava as partes, e formalizando esse contrato, evidentemente, esse vínculo entre as partes, a gente traz essa confiança, essa confiabilidade e paga. É a formalização e o pagamento. O Synaxis Pay vem na perspectiva do profissional oferecer, então, basicamente, algumas coisas. Transparência, obviamente, porque através dessa confiança me gera transparência. Previsibilidade, então eu sei que eu recebi, ou quando vou receber, e quanto já recebi. Tem uma previsibilidade ali, vou receber tanto no dia tal, vou receber tanto no dia tal, mês que vem já tem tanto para cair, então você consegue ter uma visão mais transparente e previsível. E, cara, e aí, óbvio, como empreendedores, a gente tem uma preocupação com uma inteligência de mercado. Realmente estou recebendo algo que vai de acordo com o que o mercado está pagando? Sim. É, de fato, um bom local de trabalho, esse local onde eu estou trabalhando? Quanto que eu tenho recebido em média? Pelo aplicativo, você pode olhar. Já trabalhei 36 horas, já recebi X por essas 36 horas. Estou sendo remunerado de fato de acordo com o que o mercado oferece? Então, na perspectiva do profissional está claro. Eu vou ter previsibilidade, vou ter confiança, vou ter um ambiente que de fato me proporcione essa confiabilidade. Na perspectiva do gestor, olha que interessante. Cara, sempre vai ter descasamento de fluxo de caixa na vida de qualquer gestor empreendedor. Se você tem 1 milhão para pagar hoje, 1,5 milhão para receber daqui 2 meses, você está, teoricamente, saudável em termos de faturamento, de recebível, e em termos de despesa, entrada e saída. Mas há aqui um descasamento no seu fluxo de caixa, porque eu preciso pagar uma despesa hoje. Então, o Synaxis Pay entra também como uma possibilidade de gestor pagador, estou aqui quando precisar, porque, veja, não é meramente um facilitador para o gestor pagador. Vou te salvar hoje porque você não tem o dinheiro hoje. Quem que está sendo salvo no final do dia? O profissional, o paciente. Porque se o gestor pagador tem o dinheiro hoje para pagar, graças a um ambiente que proporciona essa organização, esse trust, essa previsibilidade, significa que o profissional também vai receber e significa que no final do dia o paciente vai ser atendido. Então, às vezes, essa relação que começa de uma forma errada por um simples descasamento de fluxo de caixa do gestor pagador, aqui nós não estamos falando de falta de idoneidade, não estamos falando de falta de honestidade, nada disso. Estamos falando de algo que acontece corriqueiramente na vida do gestor. Então, o Synaxis Pay vem como um facilitador nesse fluxo de caixa, ajudando o gestor nessa organização dos pagamentos. Então, às vezes, eu teria que ter X profissionais na minha companhia para organizar pagamento de 300 médicos. Então, tem lá um financeiro, um gestor financeiro, mais uma pessoa para auditar ali as contas. Se você tem uma tecnologia que organiza para você esses pagamentos, que está do seu lado quando descasar seu fluxo de caixa, e que vai te dar uma inteligência de mercado de quanto eu já paguei para profissional de saúde, o ROI inerente a esses pagamentos. Isso se posiciona, de fato, como a gente facilita desde a origem, desde que o gestor contratou, quanto que ele vai precisar investir, se faltar investimento, como que faz. Então, é de fato uma companhia que vai abraçar essas frentes de forma bem bilateral mesmo. Gestor e profissional. Tentei trazer um resumo aqui sobre todas as edges, assim, para a gente conseguir entender um fluxo desde o Jobs e por que do Synaxis Pay. Vocês têm mais algum complemento a fazer nessa perspectiva do profissional, de transparência, de previsibilidade? Eu deixo até uma pergunta. Em termos de previsibilidade, por exemplo, vocês têm mais de um vínculo hoje de trabalho, certo? Você sabe especificamente quanto que vocês têm que receber esse mês, quantos plantões vocês têm? Tem na ponta, do lado na cabeça hoje, ou tem que abrir uma planilha, tem que abrir um papelzinho? Só para passar a bola, até um conhecido meu esses dias viu a tela do Synaxis Pay e falou,
puxa vida, a minha irmã tem no papel que ela abre, ela controla lá, não falta 300 e tantos reais desse aqui, falta esse aqui já me pagou 700, mas falta 800. Se, igual a gente falava para a professora, meu cachorro comeu meu caderninho, se o cachorro comeu o caderninho dela, ela perde todo o controle dela de recebível. Como que vocês fazem esse controle hoje? Não, você falou, claro, né? A gente até comentou aqui no começo do podcast, é o excesso de vínculos que o profissional tem, né? E isso gera uma confusão para essa gestão, né, de fluxo de pagamentos, porque você recebe de um lugar, recebe de outro, às vezes é de pacientes, então isso às vezes gera uma complexidade muito grande para o profissional, que até do ponto de vista tributário, na hora que ele vai fazer essa declaração do imposto de renda dele, ele se perde ali no meio, porque ele não tem um local centralizado, onde estão ali todos os recebíveis dele, onde ele pode controlar e pode ter transparência com relação a isso. E mais do que ter transparência, né? Dentro do Synaxis Pay, sempre que o profissional recebe por dentro, ele recebe ali uma notificação de quanto que ele está recebendo, né? Como que está sendo ali aquela fatura, por que ele está recebendo aquilo ali. E ali dentro ele pode meio que fazer uma auditoria concorrente, ele pode falar, não, olha, eu reporto um erro, não é esse valor não. Ele entra em contato ali com o gestor, né? E vão verificar o que está acontecendo. Então isso tudo acontece de forma simultânea, de Como forma que é o real. passo a passo? Isso que eu queria até te perguntar, para a gente trazer para a audiência, como que acontece esse passo a passo? Tá, Synaxis, mas como que vocês oferecem essa confiança, essa confiabilidade de que estou recebendo o que é o certo mesmo? Acho interessante até vocês mencionarem na perspectiva do profissional a autenticação, a leitura, que é o que você mencionar, reportar um erro, mas antes de reportar o erro, o profissional confere ali o que o gestor está pagando ele dá o check de ok ou não. Então, vamos falar desse passo a passo do fluxo de pagamento, como ele acontece dentro do Synaxis Pay. Exato. Quando acontece o trabalho, né, do profissional dentro da clínica, dentro do hospital, dentro do vínculo trabalhístico dele. Finalizou ali o plantão. Finalizou o plantão dele ali, né? Isso pode ser todo dia, ou pode ser uma vez por mês, da maneira que for mais conveniente, né? O gestor lança isso dentro da plataforma do Synaxis Pay, né, todos esses recebíveis para esse profissional, e ali naquele momento gera-se um QR Code, por exemplo, né? E o profissional, através do aplicativo da Synaxis Pay, né, ele tem um leitor de QR Code em que ele posiciona naquele local onde é gerado aquele QR Code, na tela, por exemplo, do computador do gestor, e todos aqueles dados imputados pelo gestor no computador são transmitidos ali para o aplicativo do profissional, né? E ali ele consegue ver quanto que ele vai receber, se está certinho, se é aquilo que ele trabalhou. E aí ele autoriza ou não? Tipo, ele dá um check de sim ou não. Então, vamos supor, eu como gestor, o Guilherme Nastrini veio aqui, tipo, prestou o serviço de 8 ao meio-dia. O turno ficou por R$800, vamos supor. Eu gero um pagamento aqui na tela de R$800, vem o Guilherme Nastrini com o celular, escaneia o QR Code. Aparece na tela dele, Bernardo, clínica tal, está te pagando R$800 pelo turno de 4 horas, referente ao serviço prestado XYZ. Isso já é automático, já entrou para ele, ou aí ele ainda tem ali um passo de que tá certo ou não, né? Você clica em sim ou não. A gente combinou 830, né? Então, assim... Então, olha, o Synaxis Pay, isso já reportaria um erro, vocês estão vendo? Mas isso já reportaria um erro. Só que, brincadeiras à parte, quando a gente efetua esse pagamento, o profissional escaneia o QR Code, vem uma pergunta, confirma o recebimento? Ou seja, é o trust, é a confiabilidade de que, ao confirmar, você dá o ok de que sim, está tudo dentro dos conformes, é exatamente aquilo que havia sido combinado. E aí, após a confirmação do profissional de saúde, que entra esse recebível como um registro dentro do aplicativo. Caso o profissional não confirme, isso não fica registrado. E o que é muito interessante, o nosso CTO, Bruno Plefkin, e o nosso diretor de produto, deu uma aula para a gente essa semana, que é o Marconi Loura e o Bruno Plefkin, ensinando os passo a passo, todos os passos, fazendo de forma bem paulatina mesmo, os critérios de segurança adotados dentro do Synaxis Pay. Então, são chaves geradas para cada pagamento com mais de 134 códigos criptografados, toda uma preocupação com segurança, de fato, para que essa confiabilidade que a gente está mencionando aqui, ela seja cumprida do início ao fim do processo. Então, cada pagamento é gerado para um CPF específico,
Então, estou gerando um pagamento, não é para Guilherme Nastrini, só o doutor Guilherme. É o doutor Guilherme Nastrini do CPF X, da especialidade Y, pelo serviço prestado Z. E quando eu gero esse pagamento, vem uma linha de código criptografada, dando confiabilidade e registro a esse pagamento. De modo que se um hacker entrasse ali, está tudo criptografado. Eu não consigo simplesmente entrar e deletar. Deletei todos os seus recebíveis, deletei todos os seus serviços prestados. Não, está tudo criptografado. Então, uma vez que esse gestor gera um pagamento, já emite ali uma linha de código criptografada. O profissional confirmou esse pagamento, já emite outra linha de código criptografado. Então, obviamente, aqui eu não vou tentar me ater aos critérios técnicos, porque eu nem conseguiria explicar, mas é muito interessante esse passo a passo, de fato, que gera segurança e dentro de tecnologia. Nós não estamos falando mais de controlar no caderninho ou na folha os recebíveis. Nós estamos falando de controlar seus recebíveis com linhas criptografadas, tipo um blockchain. Né? Tipo um blockchain, né? E também não é só isso, né? São vários critérios e camadas de segurança. O próprio gestor, quando ele vai acessar a área dele logada do Synaxis Pay, ao acessar, para ele poder entrar, toda vez que ele entrar, a gente pede o e-mail dele, para o e-mail dele vai uma senha, ele tem que colocar essa senha dentro da área logada para confirmar que é aquele gestor mesmo que está fazendo aquele lançamento dentro da área logada, né? Já do lado do profissional, sempre que ele entra no aplicativo do Synaxis Pay, ele é reconhecido por Face ID, então ali já tem uma biometria, né? Então já tem uma outra camada de segurança. Sempre que ele vai fazer um resgate, ele também é solicitado um PIN que o próprio profissional cadastra, então também tem outra camada de segurança, ou seja, são camadas de segurança de serviços financeiros, né? Então a Synaxis trabalha com alto nível de segurança dentro do Synaxis Pay, né? Garantindo com certeza o trust entre as partes, né? Excelente, excelente. Aí os profissionais devem estar se perguntando aí, top demais, quanto é que isso custa, como é que vai fazer isso aí? A gente é absolutamente gratuito. Então, um profissional para baixar o aplicativo, seja do Synaxis Jobs, seja do Synaxis Pay, não tem custo nenhum e é absolutamente gratuito. E tem um passo, evidentemente, para que ele se cadastre. Por enquanto é só para convidados, mas você que está assistindo vai poder se sentir um convidado nosso, porque vai ter aqui, eu queria até jogar essa bola para o Gui. Gui, se o profissional de saúde quiser se aplicar para participar do Synaxis Pay como convidado, como que ele vai fazer para se inscrever no Synaxis Pay? Tudo que a gente faz entendendo aí a atribulada vida do profissional é na linguagem do profissional de saúde, né? Então a gente sabe, a gente preza pela simplicidade. Para emitir aí um convite e participar, tá? Dessa nossa proposta, basta acessar synaxis.com/pay, P-A-Y. Você vai ter acesso ali a um convite para poder participar dessa nossa proposta aí revolucionária de trazer o pagamento integrado ao trust do contrato, integrado à oferta de trabalho, nossa plataforma que a gente gosta de carinhosamente chamar de Super App. E vou falar um negócio aqui, tá? O Super App vai oferecer uma super condição diferenciada. Os 50 primeiros convidados, evidentemente, que assistirem aqui o nosso primeiro episódio do Synaxis Cast. Esse Synaxis Cast tá demais. E se registrarem, vão gozar de uma condição super diferenciada, que de fato a Synaxis vai conferir para os 50 primeiros usuários do Synaxis Pay. Fora esses todos os benefícios que nós já falamos aqui, vai ganhar mais uma condição super diferenciada que, óbvio, somente os 50 primeiros que se cadastrarem vão descobrir o que é. Se lembrar, aquele rufar de tambor aí... e lembrar também, né, você também como gestor de saúde, falar que o Synaxis Pay, esse registro do synaxis.com/pay, P-A-Y, como o Guilherme bem colocou, ele não é só para o profissional, ele também é para o gestor, né? Então você que tem o seu hospital, que tem a sua clínica, tem o seu estabelecimento de saúde, que quer fazer parte do Synaxis Pay, porque isso vai te ajudar a recrutar profissionais, vai trazer mais profissionais para o seu corpo clínico, vai aumentar a capilaridade e a produtividade do seu espaço e mais, né? Com segurança e com trust entre as partes. Então você também pode se inscrever para fazer parte do Synaxis Pay. Perfeito, perfeito.
Gente, estamos caminhando para o fim. Eu estou esperando a promoção. Só por você como profissional de saúde, você pode se cadastrar. Não, mas eu já estou cadastrado. Então pronto, você vai ter uma condição diferenciada. Pessoal, estamos caminhando. Caneta aí. Minha caneta é linda demais, Sinaxis Tinta. Estamos caminhando para o final aqui, turma. A gente vai fazer aqui uma breve recapitulação dos pontos, mas não podia deixar de agradecer primeiro a vocês pelo prazeroso momento aqui de debate, da gente bater um papo sobre o mercado de saúde, sobre a visão dos profissionais de saúde, dos gestores. É só o primeiro. Só o primeiro, com certeza. O próximo vai ter convidado, vai ter muita coisa boa aqui. Então, primeiro agradecer vocês, agradecer toda a nossa audiência que, se Deus quiser, gostou bastante, eu tenho certeza, do nosso papo, porque foi tudo que é feito de coração, as pessoas tendem a gostar. E se está ouvindo até aqui é porque gostou. Porque com certeza. Então, e recapitular os principais pontos, turma. A gente tentou aqui, de uma forma bem objetiva, trazer os pontos de mitigação de risco de calote, os pontos de recuperação de um calote tomado e uma solução tecnológica para, primeiro, evitar o calote, aí quase que 100%, 99,99%, igual álcool em gel, elimina 99,99% das bactérias. Então, trouxemos aqui o Sinaxis Pay como essa solução tecnológica que vem, de fato, facilitar, não é uma solução correndo atrás de um problema. Não, a gente percebeu o problema e trouxe uma solução com tecnologia que, de fato, facilitem muito a vida do profissional de saúde e facilitem muito o dinamismo da contratação, né, do gestor recrutador, o dinamismo do pagamento desse gestor recrutador, a organização do fluxo de caixa desse gestor recrutador e, na perspectiva do profissional de saúde, essa confiabilidade, essa segurança, essa formalização do contrato, a certeza do recebimento, a previsibilidade de que vou receber e quando vou receber, e mais do que isso, a formalização de toda essa organização jurídica dentro de um mesmo lugar. Para mitigar os riscos, de novo, benchmark, né? Com certeza. Pesquisa do empregador e do intermediário, foi o que vocês mencionaram, a formalização do contrato, tudo isso está dentro do Sinaxis Pay. De uma forma aí sim, repressiva, para reaver o valor hora perdido, notificação extrajudicial ou, evidentemente, a judicialização do processo. Que com o Sinaxis Pay não vai precisar mais disso. Com disso. o Sinaxis Pay, esquece, não precisa mexer com advogado. Isso é coisa do passado. E apresentamos aqui a solução tecnológica que é o Sinaxis Pay, que traz todo esse ambiente de organização de recrutamento, pagamento e previsibilidade com confiabilidade para um mesmo ambiente. Agradeço a vocês, agradeço a Deus, porque nós, enquanto cristãos, a gente reconhece demais a presença divina na nossa vida, na vida do nosso time. Acho muito importante a gente trazer esses agradecimentos que, de fato, né, a gente sempre reconhece o nosso time, os 25 guerreiros, né, que vestem a camisa junto conosco, que dividem conosco todos os momentos de tristezas, alegrias, frustrações. E caminho, nossos guerreiros, né, de trincheira que você fala, né? Nossos guerreiros de trincheira que todos, como nós, estamos imbuídos num mesmo propósito de fazer diferente, fazer melhor para a saúde brasileira, né? Trazer produtos, de fato, que são produtos que vêm para realmente solucionar problemas reais, feitos por pessoas que passam pelos problemas reais, né? Por todas as camadas aí profissionais, né? Gestores, profissionais, e que nada mais justo do que fazer produtos que realmente se aplicam à realidade, né? Com certeza. Eu queria deixar um abraço a toda a nossa equipe. Acho que a gente vai conseguir agremiar as melhores soluções aí e proposições para que a gente contribua para a progressão da saúde brasileira. Amém, amém. Bom, turma, obrigado. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Continue iluminando o nosso caminho, iluminando o caminho dos profissionais de saúde. E um beijo especial aos profissionais que facilitam e realmente aliviam muito as dores da população de um modo geral. Então, sintam-se abraçados aqui por nós, membros da Sinaxis. Um beijo no coração e que Deus abençoe vocês.